Fala galera, professor Ramon Gadelha, aqui nesse primeiro momento, na nossa primeira aula do ano, para que você entenda toda a dinâmica do nosso curso e entender o porquê que você fez a escolha correta para que em 2021 a gente possa aí traçar essa trajetória, esse caminho de sucesso. Não tenha dúvida que em 2021 iremos viver experiências únicas. Muito prazer, eu sou o professor Ramon Gadelha e estarei com você fazendo o que for possível, entregando o nosso melhor para garantir que você possa evoluir a cada semana e chegue lá no final, durante as suas avaliações, estejam seguros e preparados para garantir essa aprovação. Conte comigo, conte com toda a nossa equipe, com a nossa estrutura para garantir toda essa aprendizagem. Galera, eu queria começar apresentando para vocês um pouco do nosso curso, para que vocês entendam, né, o que é que a gente vai vivenciar em 2021. A começar, eu queria que vocês entendessem, né, o que é o curso Ramon Gadelha, quem somos nós. A gente é um curso de biologia, mas não apenas focado para o Enem, mas sim um curso de biologia completo, onde aqui você vai sim se preparar para o Enem, mas para qualquer vestibular do país. E aí a gente está falando em vestibulares com níveis de aprofundamento dos mais diversos possíveis. A gente vai ver biologia completa, tá? Todos os detalhes, tudo que é importante para que você possa resolver e chegar lá na hora da sua prova estando seguro de que você aprendeu cada um desses conteúdos. Não esqueçam que a gente vai estar sim entregando o nosso melhor, mas que a gente também precisa que você esteja comprometido durante todo o ano 2021 com o seu maior objetivo, com a realização do seu sonho. Então não espere menos da gente do que o nosso melhor, ok? Galera, sobre mim, para que vocês entendam um pouquinho quem sou eu, quem é Ramon Gadelha, eu sou professor de biologia há mais de 11 anos, eu coloquei aqui 10 anos, mas eu já estou, na verdade, quase no 12º ano de biologia, com muito orgulho, lecionando essa disciplina maravilhosa, entregando para os meus alunos, né, para todos os nossos alunos, o melhor que a gente tem de biologia. Inclusive, muitos estudantes que seguem a área de saúde acabam utilizando muito do conhecimento que a gente aprende aqui na base, aqui, né, durante o curso, para garantir um aperfeiçoamento cada vez melhor lá no nível superior, beleza? Eu sou graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco e também sou mestre em Biologia Animal pela mesma universidade. Com relação aos vestibulares, desde que eu iniciei essa trajetória há quase 12 anos, o meu foco tem sido vestibular, tem sido o Enem, particulares de medicina, provas em outros estados, como por exemplo a prova da FUVEST, da Unicamp, da UERJ. Tá? Então eu tenho certeza que você vai estar em um caminho muito seguro de que toda uma equipe, toda uma estrutura está preparada para entregar para vocês o que tem de melhor, ok? Com relação à nossa equipe, é importante que você entenda que o curso Ramon Gadelha não é feito apenas por mim. Existe toda uma estrutura por trás, tá? Existem pessoas que vão estar também diretamente conectadas a vocês para também dar todo o suporte necessário e entregar nesse momento para vocês tudo que há de importante e não deixar você solto. A gente vai estar assim de mãos dadas, mesmo, né, durante todo esse processo à distância, mas com a certeza de que essas pessoas estão também junto a vocês, dando o melhor para e por vocês. A começar por Bruno. Bruno é um dos nossos monitores. Bruno, ele está no 2º ano de medicina da Univasf, também tem uma vaga experiência, passou durante 5 anos da sua vida tentando ingressar na Universidade de Medicina e no 6º ano acabou ingressando. Então eu tenho certeza que Bruno tem muito a acrescentar, tem muita experiência aí para tratar esses assuntos com vocês, não apenas de biologia, mas também sobre estratégias, sobre o que deu certo e o que não deu certo. É o que eu acho que é fundamental, é vocês aprenderem, entenderem que ouvir pessoas que já passaram por isso, né, não cometer os mesmos erros que elas cometeram,
E, obviamente, aprender com os seus próprios erros vai te fazer, né, subir aí degraus de uma maneira muito mais acelerada. Você vai ganhar tempo, poupar energia para chegar lá no final muito mais forte. Outra pessoa que vai te ajudar muito nesse processo é a nossa monitora Eire. Eire também faz medicina, ele está no quarto período de medicina, tá? Ele foi minha estudante, Bruno foi meu aluno também, ele também foi minha aluna e ele também passou aí, né, precisou de 2, 3 anos para entrar na universidade e também tem uma experiência muito legal, tenho certeza que vocês vão adorar Bruno, ele, assim também como Dudinha. Dudinha, ela é monitora, Duda já é formada em ciências biológicas, então também tem uma experiência muito legal para tratar de todos os conteúdos que envolvam aí a biologia e também outras questões envolvendo aí os vestibulares. Outra pessoa que também vai estar ao lado de vocês é Leninha, tá? Leninha, ela é nossa monitora, está no último período de biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco e também vai dar um suporte muito grande a vocês nessa caminhada. E uma outra pessoa, outra monitora muito especial também é Letícia, que vai estar também dando esse suporte para vocês, tá certo? Letícia está no 8º período, né, de medicina, está entrando no internato agora e tem uma experiência gigantesca, assim como o Bruno, precisou de 5 anos para entrar na universidade, né, e entendeu que mais importante do que a linha de chegada é o processo, porque aqui ninguém vai estar fazendo uma corrida a curto prazo, né, a uma curta distância. A gente está trabalhando aqui, galera, para que você entre na universidade, no curso do seu sonho. E não apenas, a gente está preocupado apenas com, no final, cruzar essa linha de chegada, o resultado. Não, o processo inteiro, ele vai fazer parte para que você possa entrar nessa universidade, no curso que você deseja. Então, tudo é feito de maneira pensada, calculada, de forma estratégica, e esses monitores, junto a mim, estará dando todo o suporte necessário para que vocês possam fazer acontecer, né? Dar o melhor para que lá no final a gente possa colher bons frutos. E com relação a toda a parte administrativa, qualquer dificuldade, dúvidas que vocês tiverem, vocês podem procurar Cecília, que fica, né, à frente da coordenação. Então, todas as questões aí de cunho financeiro, administrativo, Cecília vai estar dando esse suporte para vocês. Claro que a nossa equipe é muito maior, tem outras pessoas que trabalham conosco nos bastidores, mas para esse momento, essas pessoas serem apresentadas, eu acho que é fundamental para que vocês entendam quem são e o que estão fazendo aqui conosco, beleza? Galera, com relação à nossa metodologia, o que é que a gente vai encontrar no nosso curso de biologia? A gente tem um planejamento semanal, tá? É entregue para vocês uma ementa, né? Vocês vão receber essa ementa entendendo o que é que vai acontecer a cada semana. Nessa semana, vocês têm uma aula presencial. Óbvio que quem está no curso online, essa aula vai ser online, né? Esse ano a gente está apresentando aí 2 possibilidades de curso, né? O curso presencial e o curso online. Após essa aula, né, presencial, toda essa parte teórica, resolução de questões, a gente tem um simulado semanal. Esse simulado ele vai ser sempre feito com conteúdos acumulativos para que você possa, a cada aula, ir retomando, revisando, analisando itens, vendo pontos fracos, lacunas que ficaram para que a gente possa ir sempre preenchendo. O objetivo desse simulado não é contabilizar pontuação, é exatamente fazer com que você entenda que sempre dá para a gente evoluir, sempre dá para a gente melhorar algo. E aí vão ficando algumas lacunazinhas ao longo das semanas e esse simulado nos traz a oportunidade de retomar, de revisar essas lacunas e preencher esses buracos que eventualmente possam ter ficado. Após esse simulado semanal, vocês vão para casa, vai ter uma bateria de questões na apostila, tá? No caderno de vocês, a gente tem aí, a cada capítulo, algo em torno de 50 a 60 questões por capítulo. Além disso, vocês têm simulados na apostila. Esses simulados, eles têm lá vieses diferentes, né? Esses simulados, eles têm perfis diferentes. Eu tenho lá um QR Codezinho
com um simulado mais voltado com a linguagem, com o jeitão mais do Enem. A gente tem um simulado voltado para as particulares de medicina e a gente tem também um simulado com questões mais aprofundadas, com questões também discursivas, voltadas ali para a FUVEST, mas não só para a FUVEST, para a Unicamp, né, para a Unifesp, que são provas que possuem, por exemplo, uma fase onde há também questões discursivas. Após esses simulados, né, é necessário que você entenda que dúvidas vão aparecer e essas dúvidas precisam ser sanadas na nossa monitoria ao vivo. Esse ano, as monitorias acontecerão de forma online e ao vivo, onde você terá acesso a todos os monitores para que você consiga ali, né, em horários estratégicos, de acordo com a sua disponibilidade, tirar todas essas dúvidas. Tá? Existem, obviamente, né, alguns momentos em que você está estudando que você precisa ter um suporte de forma mais imediata. Você não quer esperar o horário da monitoria. Você pode enviar essa dúvida, tá, através dos números de WhatsApp dos nossos monitores, que é o nosso projeto Tira Dúvidas 24 horas. Ou seja, você em até 24 horas será respondido para que essa dúvida possa ser sanada, que é um dos grandes segredos, é não acumular de forma alguma dúvida. Tirar essas dúvidas é exatamente tapar aquelas lacunas, aqueles buracos, para que lá na frente você esteja realmente seguro de que você aprendeu tudo o que deveria. Após esse tirar dúvidas, a gente tem o nosso resumo semanal, ou seja, o fechamento dessa semana, né, de todo esse processo de aprendizagem. E, obviamente, se você tiver alguma dificuldade, algum problema, seja lá qual for, né, de cunho pedagógico, de cunho pessoal, você pode agendar com a coordenação e ter um momento de conversa comigo na nossa Mente On, que é o nosso momento ali de mentoria, onde a gente vai estar debatendo muitos assuntos, não apenas de ordem pedagógica, mas tudo que possa sim influenciar nos seus resultados, né? O objetivo dessa mentoria é ponderar os seus resultados, garantir que você possa evoluir em cima das suas competências e habilidades e alcançar aquilo que é de mais importante, que é a sua aprendizagem. Galera, então essa é a nossa pegada ao longo da semana. Tá? É importante que você também conheça o nosso material didático. A gente tem a cada capítulo a teoria completa, certo? Então aí é uma paginazinha tomando como exemplo, certo? Toda a teoria de cada capítulo vai estar lá escrita, é um material feito com muito cuidado. A cada ano a gente vem evoluindo, a gente vem melhorando, fazendo correções. Então a gente vem aí, né, ao longo de todos esses anos aí trazendo o que tem de mais importante, o que é de melhor de cada um desses conteúdos. Depois da teoria, a gente tem o Caiu no Enem, onde a gente, né, filtra todas as questões que caíram no Enem nessa série histórica desde 2009 até hoje, onde você vai ter acesso a essas questões daquele assunto, tudo separado a cada capítulo. Depois do Caiu no Enem, você tem uma bateria de questões, onde eu chamo de Caiu em Outros Vestibulares, que obviamente são questões dos mais diversos vestibulares do país. Com relação às questões de desafio, também um ponto muito importante nesse material. São questões discursivas, né, que te faz pensar, que te faz criar poder argumentativo, e isso é muito importante. Por mais que você, de repente, não vá fazer uma prova que exija de você essas questões discursivas, é fundamental que quando você entenda que discorrer sobre um conteúdo, sobre uma pergunta, sobre uma reflexão, uma interpretação que está sendo feita, isso vai te aproximar e muito, tanto de forma direta quanto indireta, de provas como, por exemplo, a prova do Enem, que requer sim algumas habilidades interpretativas muito importantes para que você responda essas questões. É assim que você vai alcançando todas as proficiências necessárias para garantir que as competências e habilidades do INEP, do Enem, por exemplo, possam ser alcançadas, tá bom? Depois das questões de desafio, a gente tem o nosso mapa mental. Nesse momento, o nosso mapa, ele traz um resumo do que tem de mais importante do capítulo, certo? E se você parar para perceber aí, você vai ver que tem algumas lacunazinhas vazias, que é exatamente para você ser forçado aí a resgatar aquilo que você estudou durante a semana, aquilo que você captou de informações e possa ir preenchendo. Claro que
você vai poder conferir mais na frente, em um gabarito especial desse mapa mental, o que está correto, o que não está, tá bom? Lembrando que se você errou, isso é maravilhoso, porque é uma oportunidade única de você crescer, evoluir em cima dos seus erros. Ainda sobre o material, a última página de cada capítulo, a gente vai ter lá o nosso verificando. São 10 itens de verdadeiro ou falso que a gente vai responder ao longo das aulas, certo? Esses itens, ele vai garantindo para você observar detalhes, né, que muitas vezes podem passar despercebido e, obviamente, garantir que você possa, na sua leitura, ter um nível de concentração muito grande, porque são detalhezinhos, sim, que vão fazendo essas diferenças. Então, observem que a teoria, as questões, mais o mapa mental e o verificando são diferentes formas de aprendizagem, são diferentes maneiras, metodologias de aprendizagem que, somada à aula presencial ou online, vai te fazer, sim, gabaritar qualquer questão do vestibular. Após o verificando, a gente tem aqui o nosso checklist. Ramon, o que é esse checklist? É onde você vai, ao término da semana, identificar o que é que você fez, o que é que deixou de fazer. Então, por exemplo, a gente está estudando origem da vida. Então, vai ter lá os tópicos biogênese e abiogênese. Você vai marcar se você estudou, se você compreendeu. Vai ter lá teoria da evolução química. Você vai marcar se você aprendeu ou não aprendeu. Vai ter lá simulado Enem, fiz. Simulado FUVEST, não fiz, não marca. Então você vai conseguir monitorar todo o processo de aprendizagem, toda a eficiência que você teve naquela semana, e isso vai sendo, obviamente, monitorado semana a semana por nós e por você, que é o mais importante, é você estar sempre fazendo essa autoavaliação. Observa que existe um campo aqui que é basicamente um local onde você deve colocar aí quais foram as suas principais dúvidas nesse capítulo. E aí nas monitorias, no Tira Dúvidas, você vai sanar e, obviamente, apagar essa dúvida para dizer assim, olha, eu entendi, eu aprendi tudo o que estava nesse material, nesse capítulo. Aqui abaixo, a gente tem os nossos QR Codes, que são QR Codes que vão te dar aí informações a mais, né? Que é como se fosse uma conferência, né? A terminação aí do processo de aprendizagem de um capítulo de uma semana inteira. Nesse QR Code você vai ter 3 lá em cima, que eu chamo de aprofundamento, onde você vai ter mais questões, você vai ter um outro banco de questões a serem feitas, com níveis de aprofundamento também diversos, tá? Você vai ter o gabarito do mapa mental, e você também vai ter, né, sempre ali um filme, a indicação de um filme, você vai ter um artigo científico, algo que possa acrescentar, que possa aprofundar desse processo sobre o capítulo que está sendo estudado. Abaixo você tem os gabaritos, os simulados, né? Os simulados que a gente propõe, simulado Enem particulares e simulados da FUVEST. E a gente tem os gabaritos, gabarito comentado, gabarito desses simulados, para garantir que você tenha aí tudo condensado e organizado da melhor forma possível. Com relação às questões, ao longo do ano, ao longo do curso, você vai ter aí, né, uma cobertura de aproximadamente aí 3.000 questões. Passa desse número aí, e eu tenho certeza que se você a cada semana se comprometer a fazer, a desenvolver essas questões, a tirar as dúvidas, é impossível que você não esteja preparado para resolver qualquer prova do país. Com relação aos simulados gerais, Ramon, a gente tem simulados gerais? Temos sim, né? Em parceria com toda a equipe, né? A gente faz simulados gerais Enem, não apenas de biologia, então eu estou falando aqui simulado de fato, trazendo aí, né, o que a gente pode, de forma muito estratégica, trazer para vocês em relação à prova do Enem, tá? Primeiro dia, né, humanas, linguagens, redação. Segundo dia, natureza e matemática. Então a gente também vai ter ao longo do ano simulados, além dos simulados gerais de biologia, onde a gente vai mesclando aí, de acordo com o nosso cronograma, né, ora fazer simulado voltado para as particulares, ora para a FUVEST, para a Unicamp, para a Unifesp, Unifesp, o ERJ, o FRJ. Esses são os principais vestibulares que a gente vai estar sempre focando, ok?
Claro que você não é obrigado a fazer todos esses simulados. Vai depender muito do seu objetivo. Se o seu objetivo, por exemplo, é exclusivamente o Enem, óbvio que você precisa focar mais nesses simulados gerais, né? Claro que se você também tem tempo e disponibilidade, não deixe de fazer simulados, porque conhecimento nunca é demais, tá bom? Galera, com relação ao projeto Baby Bill, isso aqui é um projeto que é assim extremamente enriquecedor, porque é nele que a gente consegue, né, tá preenchendo muitas vezes lacunas, retomando conteúdos que a gente já passou. Então, o projeto Baby Bill nada mais é do que um projeto de revisão continuada. Eu costumo dizer que tão importante quanto revisar, tão importante quanto estudar um conteúdo novo é revisar o conteúdo que foi dado. E não esqueça disso, conteúdo dado é conteúdo revisado. Porque você imagina, a gente aprende o conteúdo em fevereiro. Quando chegar agosto, é óbvio que esse conteúdo ele já vai ter muito do que você estudou e aprendeu, vai ter sido esquecido. Mas o projeto Baby Bill, ele vem exatamente para te ajudar a manter aí uma constância de aprendizagem e impedir que o seu nível de memorização, de aprendizagem possa estar caindo drasticamente a ponto de você perder questões por esquecimento. Então, o projeto Baby Bill, ele também acontece de forma organizada, existe um cronograma para isso, onde a gente junta alguns conteúdos para revisá-los, né, de forma periódica, através de mapas mentais, como esse que vocês estão vendo aí, e também através da resolução de questões e análise de itens. Com relação à mentoria, eu já adiantei para vocês, mas nesse momento, de forma online, você pode ter contato comigo diretamente através de uma marcação com a coordenação, de um agendamento específico, para que a gente entenda aí quais são as suas dificuldades, que a gente possa traçar as melhores estratégias que você precisa ter para gabaritar essas questões. Com relação ao planejamento, né, a gente entrega para vocês, já falei isso, né, mas só ratificando uma ementa geral, né, e é importante que nessa ementa você entenda onde é que você vai se encontrar a cada semana. Né? Os nossos cadernos, o nosso material é dividido aqui em dois grandes cadernos. A gente tem o caderno 1, onde os conteúdos abordados serão nessa ordem: origem da vida, bioquímica, genética molecular, citologia, bioenergética, histologia animal, reprodução humana e também reprodução animal, embriologia, taxonomia, zoologia e finalmente botânica. No caderno 2, a gente traz aí conteúdos que caem com muita frequência nas provas, que pensando, por exemplo, no Enem, seria certamente a cereja do bolo, né? São os conteúdos que mais aparecem no Enem. Agora, claro, isso não significa que você não tenha que estudar o caderno 1, muito pelo contrário, tá? O caderno 1, ele também tem muitos conteúdos que são abordados com frequência no Enem e mais do que isso, eles servem de base, tá? Para que você possa ter uma compreensão muito mais completa no caderno 2, como por exemplo, toda a parte de microbiologia, vírus e monera, protoctista e fungi, além, obviamente, da parte de programa de saúde, das parasitoses, né? A gente logo em seguida estuda imunologia, entramos na parte de fisiologia humana, como é muito extenso, a gente divide em 3 capítulos, fisiologia humana 1, 2 e 3. A gente depois parte para a parte de genética mendeliana, tá? Observa que a gente estudou genética molecular base lá no caderno 1 e agora a gente vem para a genética mendeliana. Em seguida tem um capítulo dedicado para biotecnologia, seguido de evolução e finalmente aquele conteúdo que sem dúvida é o mais importante para o Enem e para muitos vestibulares. Então ele é deixado por último de forma estratégica para que você chegue lá no finalzinho com toda a memória bem fresquinha do que tem de importante para essas provas sobre ecologia, tá? Então, como eu falei para vocês, existe um cronograma que a gente vai seguindo, né? Eu acho que planejamento é tudo, sobretudo quando a gente trata aí de uma prova a longo prazo, onde vocês têm um ano inteiro, né, praticamente aí para estar estudando e se preparando para essa prova, tem que ter organização para não estar perdendo energia com o que não vale a pena. Com relação à revisão final, após o término dos conteúdos, tá? A gente tem a nossa revisão final, onde, né, durante 5 semanas, claro que
Isso pode, né, variar uma semana menos, uma semana mais, a depender da data, né, oficial em que essa prova venha a ser divulgada. O importante é você ter a consciência de que é esse momento de revisão que você vai ter a certeza de que você aprendeu, de que a gente está ali só para afinar, para lapidar, né, os últimos detalhezinhos para a sua prova. Então vocês vão receber um materialzinho também onde tem um resumo teórico, o sob controle, que também são questões retomadas, né, para que a gente possa aí tá sempre vendo, tirando dúvidas, né, aprofundando, relembrando, né, essas questões são questões novas, não são questões que já estavam no material, tá? Então a gente tem aí uma bateria a mais de questões também para serem trabalhadas. E por fim o nosso verificando, onde novamente a gente volta aí a analisar mais itens, ver detalhes que eventualmente aí possam ter ficado para que você possa aí ter toda a aprendizagem necessária para essas provas. Como eu disse para vocês, a nossa evolução ela é contínua. Esse gráficozinho ele foi feito em 2020, né, com a última turma, né, do nosso extensivo, onde eu escuto muito de vocês. Então é importante que vocês me deem esse feedback, tragam informações do que vocês acham, né, o que pode ser melhorado, o que está bom, mas pode melhorar ainda mais. Então aqui foi o nível de satisfação dos nossos alunos em 2020, tá? Então a gente teve aí praticamente aí todos os alunos, né, entre 9 e 10, que são notas, obviamente, extremamente satisfatórias. Eu tenho certeza que ao longo do ano você também vai estar participando desse momento de avaliação e te ouvir, te escutar é fundamental. Galera, tratando ainda do nosso curso, eu queria que você, obviamente, depois de todo esse ano, né, pudesse aí estampar o seu rostinho nesse time aí de campeões, né? Alguns dos nossos alunos, claro que não dá para colocar todos, mas aí estão alguns dos nossos alunos que se destacaram no ano de 2020, né, que tiveram aprovações, notas com bastante significância, e eu tenho certeza que nesse processo você vai sim garantir também a vaga na universidade, a realização do seu sonho, porque é assim que a gente também se torna um curso realizado. Galera, para finalizar esse primeiro momento, eu queria deixar essa frasinha aqui para vocês, que vocês pudessem refletir. Depois de um ano tão turbulento, né, a gente precisa lembrar que a vida é sobre persistir em todas as estações. Eu costumo dizer que ninguém chora para sempre, assim como também ninguém sorri para sempre. Mas 2020 foi um ano muito difícil, de um ano de perdas, muito complicado, um ano em que a gente precisou se superar. Muitos, né, não se adaptaram às novas metodologias de aprendizagem, mas a gente está aqui para entender que você é um ser único, que você tem as suas particularidades e a gente vai te olhar de uma maneira muito individual para garantir que você possa evoluir no seu ritmo, para que você possa crescer e alcançar aquilo que tem de mais importante, que é a sua aprendizagem. Então contem comigo que a gente vai sim persistir e passar por todas essas turbulências, por todas as adversidades, mas tendo a certeza que lá na frente a gente vai comemorar e muito. E vai ser um prazer imenso estar ao seu lado durante esse percurso. Muito obrigado por toda a confiança e eu desejo a todos vocês um feliz 2021. Vamos com tudo, vamos detonar e vamos lá na frente garantir a sua aprovação. Tamo junto. Isso é biologia, isso é o nosso curso, isso é Ramon Gadelha. Galera, um prazer imenso. Fiquem com Deus.